Yalla, Masechet Megillah, Daf Het Amud Beit, na Mishnah, sexta linha grande. A Mishnah, a gente está falando sobre o Mishnayot, que fala que não tem diferença de uma coisa para outra. Essa Mishnah fala sobre Metzorah. En ben Metzorah musgar le Metzorah muchlat, ela priá ou frimá. Metzorah que viu um nega sem siman tumá. E o Cohen fala, você tem que ficar fechado aqui para ver se você vai ficar liberado ou se vai aparecer um siman tumá. E aí você precisa estar completamente Metzorah. Metzorah muchlat, ele viu um nega junto com o siman tumá. E o Cohen fala agora, acabou, você está no Metzorah máximo. Qual a diferença entre eles? Priá ou frimá? Ele tem que ficar com a cabeça descoberta e rasga a roupa, sinal de luto. Só no Metzorah muchlat, não no que está musgar. Musgar vem de fechado, muchlat vem de completamente, está definido. En ben tahor mitoch esger, le tahor mitoch echlet, ela tiglachat betziporim. Mesma coisa. Qual a diferença do Metzorah que estava musgar, fechado, e ele agora ficou tahor? E a diferença do Metzorah que estava muchlat, definitivamente o Metzorah, e aí ele ficou tahor. O musgar ele ficou 7 dias fechado, e aí o Cohen voltou, e aí não tinha siman tumá, falou tá liberado. O muchlat já tinha siman tumá, e aí ele ficou bom do nega, da mancha, etc. Agora ele tem que raspar a cabeça e trazer os teitziporim, os 2 aves, para korban. Fala, Gmará. Haleinyan shiluach vetumá zeveze shavin. Então parece que sair da machané, sair de fora da cidade, do acampamento, e ficar tamé, os 2 são iguais. Detalhe Rav Shmuel Bar Minan Emília, então a gente sabe disso. Detalhe Rav Shmuel Bar Zakagam de Ravuna falou Rav Shmuel Bar na frente de Ravuna Vetiaro, a Cohen Mispachati, Vechibes Pegadav Vetaher, Tahor Miprial Frimade Meikara, Vetiaro, a Cohen falou que ele tá puro depois que ele ficou fechado, não depois que ele ficou definitivo. E ele lavou as roupas e ficou Tahor, ou seja, não precisa descobrir a cabeça, não precisa cortar a roupa. 2 sinais de luto. A maneirava florava na meata, daqui então, um gabeizav, dirtive, rebes pegadav vetaer, atemai vetaer me caraíca. No zav também está escrito uma linguagem parecida. Vechibes begadav vetaer. Vai lavar a roupa, vai ficar taor. Lá é a mesma coisa, então. Tá falando um zav que já viu 3 vezes. A gente falou que o zav que viu 3 vezes tem que trazer korban. Fala Gmará, ela tahor asta beletame klecheres beset. Afalgav da hader chazei lo metame lemafreia. O tahor aqui é o seguinte: desde que ele fez o mikve, o pasuk fala que ele não impurifica mais. Ele fez o mikve, ele estava fechado, fez o mikve. Ele não impurifica mais algum utensílio de barro que ele mexer. Mesmo que depois ele voltar e ver zavá outra vez, e ele vai ficar zav de novo, o que ele tocou quando ele depois do mikve não impurifica retroativo. Ou seja, vamos supor que depois, se ele viu o zav de novo, a gente podia pensar o quê? Talvez não valeu a contagem, talvez ele não foi suficiente, ele retroativamente ele nunca ficou taor, nunca ficou puro. Então, o que ele encostou também purificou? Fala, não. Já lavou a roupa, já passou o tempo, ficou taher, ou seja, fez o mikve, ele não impurifica, se ele viu de novo, não impurifica retroativo. A Hanami aqui também, tahor, astam ele também, bebiá lemafreia. Aqui também, sobre a palavra que está falando sobre, aqui também, sobre vetaher, sobre o Metzorah musgar, que ele está fechado. Primeiro, quando fecha ele, se ele ficou bom, não apareceu siman de tumá.
só apareceu a nega, só apareceu a mancha, não apareceu o siman de Tumá. Então quando ele fala se está tá fechado aqui, a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Ah, não apareceu ainda depois? Tá liberado. Então se liberou ele, e ele vai para o mikve e fica tahor. Agora, a partir do momento que ele foi para o mikve e ficou tahor, ele não impurifica algum cli que ficou no mesmo orre que ele tocou, que ele carregou, porque ele já fez o mikve. Mesmo que depois aparecer um siman de tumá. Fala Gumará, ela amarava, fala Rava meacha. Rava fala, olha, não, a gente fala de outro lugar, a gente aprende de outro lugar. Sabe da onde a gente fala que a Torá está falando sobre priá e primá, ou seja, descobrir a cabeça, rasgar a roupa sobre o muhlat, sobre o que está definitivo? Ve'atzarua asher bo hanega. Mishetzaratot tluya begufo. Yatzazeh shen tzaratot tluya begufo ela beyamim. Quem o tzarat depende do corpo dele, ou seja, precisa sair primeiro o siman de tumá, para depois dele ficar puro. Diferente desse, que é só contar os dias, que não apareceu nada, se continuar sem aparecer, ele fica puro. A Maria Abai falou Abai, para Rava, ela meata, se for assim, Asher bo anega está falando, Kolemei Asher anega boitma. Tem outro pastor que fala todos os dias que a nega está nele, ele está impuro, ele tem que ficar para fora da machané, para fora do acampamento. Mishetzaratot lebegufo, Hudetan Shiluach. Então talvez você vai falar só o Metzorat Muhlat, que está no corpo dele, o sinal de Tumá, que ele precisa sair do acampamento, e não o outro, não precisa sair, mas a gente sabe que não é assim. Todos os dois precisam sair, precisam ficar isolados fora do acampamento. Se você quiser falar, tá bom, é assim, a gente acabou de ver na Mishnah, a única diferença é o quê? Sinais de luto, cortar roupa, etc. Não tem sair do acampamento, os dois são iguais. Ele sair da machané e ele impurificar alguma coisa que está junto dentro do orel com ele, os dois são iguais. Fala como a Malei falou para ele, Yemei kolemei, erabot metzorah musgar lesheluach. Se tivesse escrito só Yemei, ia ser como você falou. Agora está falando kolemei asher anega boitma. Esse cola mais é para te falar que ele também tem que sair do acampamento. Se for assim, porque depois que ele fica puro, ele não precisa raspar o cabelo e trazer os korbanot. A gente já falou isso na Mishnah, claro? Qual a diferença entre o que fica taor do musgar, do que estava fechado, para o metzorá que fica taor de muhlat, que estava definitivo? É cortar, raspar a cabeça e trazer os duas aves para o korban. Amarabai, Amarkrat, está escrito no Pasuk sobre Tiglach, sobre raspar a cabeça e trazer o korban. Ve'atzah koener mechutz al-machané ve'inen nirpa negat tzarat. O Kohen saiu para ver o cara que estava com tzarat, e nirpa, ele ficou curado. Misha tzaratot liaberefoato. Quem que a tzarat depende dele ficar curado? Yatzah zeshen tzaratot liaberefoato era bem a mim. É diferente desse que ele está contando os dias. E se ele ficar igual depois desses dias que ele está contando, ele está ok. Só não pode aparecer o problema. O outro que já apareceu, ele tem que se curar para poder ficar liberado. E nesse caso, se ele se curar, aí ele traz ele tem que raspar a cabeça e trazer o korban. En ben sfarim letfilin umesozot. A diferença entre um sefer, ou seja, um livro que se escreve no pergaminho, livro de Torá, e tefilin e mezuzot, ela she'asfarim nichtavin bechol lashon, o tefilin e mezuzot enam nichtavot ela ashurit. Os livros podem pegar kedushá se forem escritos em qualquer língua, mesmo no pergaminho, etc. Qualquer língua eles pegariam kedushá. E tefilin e mezuzot tem que ser escrito em lashon hakodesh. Rabban Shmuel Gamel Omer, af bisfarim lo itiru sheikatvu ela yevamid. Fala Rabban Shmuel Gamel, não. Até os sfarim que está falando, a única outra língua que deixaram escrever foi no grego.
E a Gemara vai explicar o que falou aqui Rabban Shmuel ben Gamliel. Fala a Gemara, aletofran begidin, letamet hayadain, zeveze shavim. Então, eles têm que ser costurados, como hoje é o Sefer Torah costurado às páginas, com aquele fio e tal, especial, e impurificar a mão para quem ia comer, trumar para não comer estudando. Lembra que a gente viu isso? Que impurificava, quem encostava estudavam direto no Sefer Torah. Então falava assim, encostou e se impurificou. Por quê? Porque teve aquela discussão se a Megillah impurifica ou não. Por quê? Para não deixarem comida junto, para não... Isso aqui não tem diferença entre um Sefer, Torah e Mezuzah e Tefilin. Os Sfarim Nichtavim Bechol Lashon. Os Sfarim podem ser escritos em qualquer língua. Urminhu, mas tem aparente contradição. Mikra shektavo Targum, Vetargum shektavo Mikra, Uchtav Ivri, Enometamet Ayadaim. A gente tem uma braita que fala o seguinte: um livro Kodesh, que tem Mikra que escreveram escreveram em aramaico, ou alguma coisa que deveria ser escrito em aramaico e escreveram Belashon HaKodesh. Uchtav Ivri, ou que o Sofer escreveu numa letra diferente. Esse Sefer Enometamet Ayadaim não impurifica a mão. Até que escreva nas letras da Torá, no pergaminho e com a tinta especial. Então, como é que a gente fala que em qualquer língua já vai impurificar a mão, etc. Amarava lo kasha. Não é kasha. Kan begufan, pan de gofen shalano, kan begofen shalaen. Aqui é nas nossas letras, ou seja, ainda no Ktav Ashurit, ainda nas letras de Lashon HaKodesh, ele transliterou nas mesmas letras que se escreve na Torá. E o que fala aqui na Braita, que é? Não as letras, em outro idioma, mas as mesmas letras. Ele usou as mesmas letras do Sefer Torá e escreveu, por exemplo, o aramaico com essas letras. Aí é um problema. É isso que fala aqui a nossa Mishnah, que fala que em qualquer língua ele tem a mesma que do Shah. Se escreveu com as letras de Sefer Torah. Então o que? Ele usou Aleph, Beit para escrever... Escreveu o Targum Onkelos com as letras de Sefer Torah. Não um Aleph assim igual a gente faz de mão. Escreveu um Aleph de Sefer Torah, tudo. E na Braita, que fala que não traz do chá, que não nem purifica, pegou quer dizer, pegou um pergaminho e escreveu em outro alfabeto. A Maria Abai falou, Abai para Rava, Bemai o Kim Talehai. Qual o caso que você está falando dessa Braita? Que Begofen Shelahem, Mairia, Mikra Shektavó Targum, Vetargum Shektavó Mikra. Afilo Mikra Shektavó Mikra, Vetargum Shektavó Targum. Fala a Braita para Rava o seguinte: olha, não precisava trazer. Não precisava trazer tudo isso. Se você está falando que escreveu com as letras dele, nem precisava falar que escreveu a tradução para o aramaico escreveu no... Escrever com as letras, que não é o alfabeto do Sefer Torah, qualquer coisa. Mesmo se não escreveu, mesmo se escreveu em hebraico com as letras de qualquer uma, não é igual, não tem a Kedushá do Sefer Torah. Afilo Mikra Shektavó Mikra. Mesmo se escreveu lá, ele escreveu, ao invés de escrever, ele escreveu o Passuk. Só que ao invés de escrever o Passuk com a letra da Torá, ele escreveu com a letra de mão que se usa hoje. Isso é óbvio que não tem do chá de Sefer Torá. De Hakatane, Aisherteveno Ashurit, ela Sefer Bendeu, até que escreva Ashurit nas letras do Sefer Torá, no Sefer, no pergaminho, e no Dior, na tinta especial. Ela fala, Rabanan, Rabban Shmuel ben Gamliel. Isso que está falando essa Mishnah é Chachamim. E a Braita que está falando é de acordo com a Rabban Shmuel ben Gamliel, que fala que a única que deixaram escrever, e se deixaram escrever em grego que tem a mesma Kedushá, só grego porque deixaram escrever. Qualquer outra não tem a mesma Kedushá. E Rabban Shmuel ben Gamliel, se fosse de acordo com a Rabban Shmuel ben Gamliel, aí Kaevanit tem grego.
Então não pode ser qualquer uma. Ela lokasha, kan besfarim, kan bitfilim mezuzot. Uma braita está falando, na Mishnah está falando sobre Sfarim, Sefer Torah, e na braita está falando sobre Tfilim mezuzot. Sobre Tfilim mezuzot, ele só tem que ser no Lashon HaKodesh e na letra especial. Tfilim mezuzot maitama, qual motivo? Mishum dichtiv beu, vehayu adevarim aele. Beviatani reu. Exatamente, o Dvarim tem que ser exatamente assim. Agora no Sefer Torah, pega a do chá mesmo, se você escreveu com a letra do Lashon HaKodesh, outra língua, também pega a do chá. Mai targum shektavó mikraika. Qual pode ser o caso? Mikra que escreveu o Targum, dá para entender. Uma coisa que está escrito no Lashon HaKodesh, escreveram no aramaico, por exemplo, ok. Mas o aramaico que escreveu no Lashon HaKodesh qual é? Bishlama Toraika Yegar Sahaduta, tá bom? Na Torá a gente tem, quando Lavan e Yaakov estão fazendo lá o pacto, que daqui a gente não vai passar. Então, Lavan está escrito que Lavan chamou aquele lugar de Yegar Sahaduta. Yaakov chamou de Galed. É a mesma coisa. Galed é um monumento que é o testemunho. Yegar Sahaduta. Mas Yegar Sahaduta era aramaico. Então, se você transformar agora, vai traduzir Yegar Sahaduta e escrever em Lashon HaKodesh. Ela acha, mas aqui no nosso caso, Tfilin e Mezuzot, mais Targumika. Tfilin e Mezuzot, a gente sabe quais são as parashot que tem. Não tem nada em aramaico que você pode escrever em hebraico. Ela lokashe kan bemiglah, kan bisfarim. Uma braita está falando, não impurifica as mãos se você mudou a língua, qual? Megillah. Megillat Esther. Megillat Esther para ter que duchar e para você purificar a mão, para você não poder comer e não poder misturar, etc. Tem que ser em Lashon HaKodesh. Agora, Sfarim, Sefer Torah, Sefer HaKodesh, aí já é, mesmo se escreveu em outras línguas, já impurifica já sem essa duchar. Megillah Maitama Kotiv de Chtiv Be, Kichtavá Mechlashonam. Megillah está escrito porque Tem que escrever na sua língua. Kichtavá Mechlashonam. Como escreviam e como falavam. Ou seja, tem que ser na escrita e na língua original. Mai Targum Shektavó Mikraika. E qual é o Targum? Qual é o Targum que pode escrever em Megillat Esther? O que está em aramaico que você poderia escrever em hebraico? Amaravbaba Venishma Pidgam Amelech. Pidgam é aramaico para davar. É uma coisa. Está escrito lá, Venishma Pidgam Amelech. Foi escutado o que falou o rei. Mas Pidgam não é hebraico, é aramaico. Todas as mulheres vão dar kavod para os seus maridos. Está escrito Yekar. Yekar é aramaico. Em hebraico seria kavod. Ou seja, tem palavras na Megillat Esther que está escrito em aramaico. Se você escrever em hebraico, não vai ter problema. Ou seja, se você mudar qualquer palavra da Megillat Esther entre hebraico para aramaico, aramaico para hebraico, não tem a mesma kedushá. Por quê? Porque está escrito Kichtavam Mechlushonam. Ou seja, como foi escrito e como foi falado. Zakvaru.